Carregou aqui, Lê. Boa noite! Agora vai ficar salvo no YouTube. Obrigada, viu, Mê? Antes de começar a reunião de hoje, eu recebi o lançamento, né, na casa da minha mãe. Fui lá buscar o novo sistema TimeWise. Ainda não usei, mas eu já vou usar hoje à noite e depois eu passo para vocês o que eu achei. A embalagem, tanto do sistema novo quanto do demaquilante, tão bem diferente do que a gente está acostumado a ver. A cara tá com um logo bem novo. E simbora vender. Eu ia dar hoje a reunião sobre eles, né? E também sobre simulação de produtos e tudo mais, mas como a demanda, né? Algumas foram viajar, outras não iam conseguir comparecer. Eu troquei o tema da reunião e semana que vem eu quero que vocês levem, igual a gente tinha combinado lá na Casa Rosa, vão levar os produtos, vamos levar as contas. Para quem não conseguir também não tem problema, mas eu quero que todo mundo esteja no online com papel e caneta na mão para a gente simular, né, os valores de ganhos dos produtos, né, o valor de venda e o valor de ganho dos produtos. Então a reunião de hoje mudou um pouquinho o tema, mas é uma reunião que eu já fiz uma vez há um bom tempo atrás, acho que uns 2 meses atrás, mas eu vou deixar gravado agora no YouTube oficial, que é um assunto que a gente faz isso na vida, de uma forma inconsciente. E o que é, né? Sobre os sabotadores. Então, o resumo é: sabe aquele arrependimento instantâneo quando agimos de forma totalmente contrária ao qual pensamos ou valorizamos? Isso acontece porque os sabotadores entram em ação e controlam o seu comportamento sem que você perceba. Tem um psicólogo, eu coloquei o nome dele aqui também, que ele fala que o sabotador ele está presente na nossa vida de uma forma inconsciente, na maioria das vezes. Que a gente acaba fazendo coisas que a gente deveria fazer, mas a gente não faz por algum motivo, né? E o que eu quero trazer para dentro do negócio da Mary Kay? Hoje temos uma nova consultora. Às vezes é isso, né? O quanto a gente posterga o nosso sim para a oportunidade, o quanto que as pessoas, né, quando a gente entra, ou até eu mesma, que estou aqui há mais tempo, o quanto a gente não faz as coisas devido a esses sabotadores. Eu vou mostrar eles hoje na reunião, mas eu já quero completar para vocês entenderem um pouco, né, o porquê trazer isso na área profissional. Para vocês entenderem. Acho que semana passada a Janaína comentou na reunião que ela tem vergonha de fazer vídeos e tudo mais. Pode ter certeza que tem um sabotador ali dentro, né, desse pensamento. E é isso que a gente tem que tratar muito, principalmente no profissional. Porque quando a cliente ela te recebe, ela te atende, ela quer a mesma pessoa. Então eu falo muito para as meninas, né? Ah, mas nossa, Letícia, você faz muito bem no digital. Mas é que no digital eu sou eu, né? Eu não tenho vergonha, eu não fico pensando muito no que as pessoas estão falando, mas é difícil, porque tem vários sabotadores por trás também, né? Tem muitas coisas que eu acabo não postando, tem muitas coisas que eu acabo não fazendo, ou às vezes até quando a gente está ali no presencial com a cliente, a gente acaba ficando mais tímida, com vergonha, acaba não oferecendo oportunidade, ou acaba não falando, aquela coisa muito do julgamento. Semana passada na reunião a gente falou bastante, né? Do julgar o valor do produto, do julgar o preço do bolso da pessoa, e o sabotador ele entra em tudo, porque ele trabalha no nosso inconsciente. Então vamos lá. O que são sabotadores? Podemos chamar de sabotadores comportamentos ou padrões de pensamentos negativos que atrapalham as nossas relações ou atividades cotidianas. Esses comportamentos são chamados assim por atitudes que, quando contínuas, nos levam a sabotar diferentes áreas da própria vida. Então, a sabotagem em si, ela pode ser em qualquer ponto, né? Dentro de um relacionamento, dentro, às vezes, até da educação dos nossos filhos, do nosso negócio, ela está ali presente em todos os lugares. Embora pareça um monstro, a autossabotagem nada mais é do que um mecanismo de defesa psicológico criado por nós mesmos durante a infância. Ela surge para ajudar a lidar com o ambiente e se proteger
das mais diversas situações de medo, perigo e desconforto. O psicólogo americano Sterling afirma que muitos desses comportamentos destrutivos estão quase fora do domínio da consciência. Então, geralmente, isso é feito através do nosso inconsciente e são coisas que já veio criadas, né? Principalmente na nossa infância, já foi criado dentro de nós. Imagine, por exemplo, que uma criança está em casa e seus pais brigam de forma intensa diariamente. Essa criança, por exemplo, se fecha em seu quarto e desvia seu pensamento para os brinquedos, evitando o conflito familiar. A repetição desse comportamento se torna um padrão. Então, na vida adulta, ela ainda não vai saber lidar com esses momentos desconfortáveis e esse padrão vai se apresentar de outras formas na vida dessa pessoa. Ou seja, ela passa a evitar conflitos, fugir de conversas difíceis, deixa de falar o que sente e pode até fingir para os outros que algum dos seus problemas não existem. É importante entender que os sabotadores funcionam para trazer alívio imediato em uma situação de desconforto e medo, mas esses comportamentos não resolvem o problema. Antes de passar os 10, é bem interessante falar isso, porque quem é da minha unidade, está mais próxima, sabe muito bem o quanto eu priorizo que vocês entendam sobre a carreira. Quem realmente entende e mergulha dentro da carreira da Mary Kay vai se tornar uma líder. E a sabotagem é uma das coisas tem muito ali, né? Tem muita crença, tem muita trava dentro das pessoas para o liderar. Por exemplo, a pessoa a vida inteira ensinou as pessoas, mas quando ela se torna uma Mary Kay, ou uma diretora, ou uma líder, enfim, ela acha que ela não é suficiente para isso, porque existe ali um sabotador. Então, a hora que eu for passar agora os 10, eu quero que vocês reflitam se um dos 10 vocês têm comportamento. Todas as vezes que eu passo, geralmente dois me chamam bem a atenção. E no final eu vou dar uma dica, né, do que é bom, do que eu faço. Então, o primeiro é o crítico. Esse sabotador tem a tendência de achar defeitos e erros em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Costuma fazer comparações e ver as circunstâncias como ruins ao invés de vê-las como oportunidades. Um grande destaque do crítico é que ele é considerado como um sabotador principal. Ou seja, para Chaminé, o sabotador crítico está presente em todos nós. É uma certa vozinha que insiste na existência de superior e inferior, bom e ruim. Esse sabotador desperta um grande sentimento de ansiedade, aflição e sofrimento, além de causar muitos conflitos nos relacionamentos interpessoais, uma vez que se concentra nos erros e nas falhas dos outros. Geralmente, o crítico ele tem a seguinte frase: Ah, mas acho que dá para fazer melhor. Então, assim, o crítico é aquela pessoa que ela critica tudo, né? Porque tá chovendo, porque tá chovendo, porque tá sol, porque tá sol, porque ela acha defeito em absolutamente tudo, e não só nos outros, mas nela também. Nada está bom. Então, esse é o primeiro sabotador. Segundo, o insistente. Esse perfil é exageradamente perfeccionista e organizado, o que geralmente o torna teimoso, tenso, irritável e sarcástico. Por acreditar que o seu jeito é o melhor, pode ter dificuldades em trabalhos de equipe e ser sensível a críticas. O insistente tem constantemente sentimentos de decepção e frustração, consigo mesmo e com os outros, por ter em sua cabeça o que é certo e o que é errado. Pode se tornar inflexível à mudança e a estilos e pessoas diferentes de si. Uma frase do insistente é: não fiz ou não fez nada menos do que a sua obrigação. Então, o insistente é aquele cara perfeccionista, né? Aquele cara não, porque estamos entre mulheres. Mas é aquela pessoa que ela é perfeccionista, ela é muito organizada, só o dela dá certo. E aí, quando essa pessoa ela tem, né, isso de que eu faço tudo, eu sei tudo, automaticamente ela não consegue trabalhar com outras pessoas. Por quê? Porque o dela tá sempre melhor do que os outros. Então, esse é o segundo sabotador, o insistente. Vamos colocando uma notinha, né, de cada sabotador
para no final vocês terem uma nota. Igual a gente está fazendo com a roda da vida, com as smarts, com a roda de equilíbrio da consultora. Prestativo. Nessa pessoa, existe uma busca principalmente por afeição e aceitação. Possui dificuldade em expressar suas necessidades de forma mais direta e tende a colocar o outro como prioridade, ao invés de focar em suas atividades. Acredita que pode abraçar o mundo, o que por vezes acaba resultando no descumprimento de prazos e sobrecargas. Além de gerar uma sobrecarga emocional e física, também pode fazer com que as pessoas em volta criem independência ao invés de aprenderem a serem autônomas. Logo, por ter uma motivação que deseja receber em troca o que dá, é natural que o prestativo comece a ter sentimentos de manipulação, obrigação ou culpa com as pessoas que se relacionam. Uma frase geralmente do prestativo: se precisar é só me chamar. Aquela pessoa que tudo que é dela fica para depois, né? Tudo está na frente, as pessoas estão na frente, as circunstâncias, né? Ah, eu preciso fazer um trabalho aqui, mas se fulano precisa terminar, eu vou ajudar ele a terminar. Qualquer coisa que seja deixar o seu para fazer para os outros. Entramos no quarto sabotador, o hiperrealizador. Sempre só tem valor para as outras pessoas se entregar resultados continuamente. Ele nunca consegue descansar ou parar para celebrar. Está sempre nesse ritmo frenético de trabalho. Não consegue deixar que as pessoas se aproximem, pois acha que são distrações para suas metas. O hiperrealizador é bom em esconder inseguranças e mostrar uma imagem positiva. Por isso, depende sempre de um próximo sucesso para se sentir autoaceito e perde o contato com sentimentos mais profundos, o eu mais profundo e a capacidade de se conectar intimamente com os outros. Esse perfil, por exemplo, é aquele colega de faculdade, de trabalho, que leva tudo a sério, é competitivo e sente prazer em estudar e trabalhar mais do que os outros. Na maioria das vezes, não dedica muito tempo ao lazer pessoal. Uma frase: se eu não entregar bons resultados, não tenho valor para as pessoas. O hiperativo, o hiperrealizador é aquela pessoa que é trabalho, 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 trabalho. A pessoa sai do trabalho, vai para casa, da casa para o trabalho, e ela não vê, né, sentido algum em ter lazer, e ela acha que realmente ela precisa fazer isso para ela ser uma pessoa de valor. Se ela não for uma pessoa que entrega bons resultados, ela não tem valor entre as pessoas. Entramos no quinto, a vítima, acho que sim. A vítima se sente atingida o tempo todo. Ela descobre que quando ela compartilha suas dores, choros, desabafos e tragédia, as pessoas dão atenção e carinho. Mas o excesso acaba afastando e irritando os outros. Esse perfil não entende que está sendo vitimista, porque de fato estão acontecendo coisas ruins em volta. Mas é o mergulho nessa dor que caracteriza esse sabotador. Ao invés de motivação e resiliência, o vitimista costuma se encontrar em estados de apatia e fadiga. Tem tendência a desmoronar e desistir frente aos desafios. Com as pessoas em volta, esse comportamento causa o efeito contrário ao esperado. As pessoas se afastam e costumam se sentir impotentes, frustradas e até mesmo culpadas por não conseguirem ajudar a vítima a sair desse padrão. A frase da vítima é sempre comigo que as coisas acontecem, né? Aquela pessoa que tudo de ruim só acontece com ela. Ou às vezes você vai desabafar, né, com uma pessoa dessa, geralmente o dela é pior do que o seu. Aí temos o hiperracional. O hiperracional acha que emoções só servem para atrapalhar. Ele tenta reprimir seu lado emocional e com isso acaba tendo dificuldades em se aproximar e se abrir para as outras pessoas. Precisa entender que não é possível reprimir apenas emoções negativas. Quando ignoramos sentimentos negativos, também o fazemos com os positivos. Dessa forma, o hiperracional pode sentir-se sufocado e tende a ser visto como insensível para as pessoas ao seu redor. Em casos extremos, esse padrão sabotador pode resultar em sintomas de estresse físicos e emocionais.
desde quedas na imunidade a alterações hormonais e sintomas de ansiedade e depressão. Uma frase do hiperracional: chorar é para fracos. Deixa de reclamar e foca em resolver o problema. Geralmente essas pessoas são pessoas que não sabem demonstrar o sentimento, na verdade, acabam não tendo sentimento, que para ele o sentimento realmente não existe. Só que aí a pessoa que ela não tem, né, amor, a pessoa que ela não tem carinho, ela acaba colocando tudo isso, né, em dores físicas. Ela acaba tendo esses problemas que é falado aqui embaixo. O hipervigilante. Se você é daqueles que estão sempre em estado de alerta, esse pode ser o seu sabotador principal. O hipervigilante costuma surgir de uma infância bastante instável, onde os cuidadores eram imprevisíveis e o convívio familiar era perigoso e em casos até de violentos. O hipervigilante está sempre ansioso quanto aos perigos da vida e buscando o que pode dar errado em todas as circunstâncias, muito parecido com o primeiro. Essa maneira de ver o mundo causa muito sofrimento interno e queima de energia vital, pois o foco está sempre no negativo. Costuma encontrar perigos até onde não existem e começa a ser evitado por pessoas. Costuma encontrar perigos até onde não existem e costuma ser evitado pelas pessoas em volta, devido à sua intensidade de energia nervosa, o que esgota aos outros. Uma frase do hipervigilante: eu tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Aquela coisa de energia, né? Eu acredito muito. Mas, geralmente, o hipervigilante, tudo que ele sente é por uma coisa que vai acontecer de ruim, né? Ai, tô com pressentimento. Ai, não sei, acho que vai acontecer alguma coisa. Então, a pessoa lá vive nessa ansiedade pro ruim, né? Ela vive tudo antecipadamente pro lado ruim. E o inquieto. O inquieto sente dificuldade em viver o presente. Está sempre buscando um novo projeto, sem mesmo terminar os que começou. O sabotador inquieto pode surgir como uma estratégia para não ter que lidar com as dores do passado ou com a ansiedade, né? A depressão ou a ansiedade. Por baixo da superfície de diversão e animação do inquieto, existe uma fuga. A pessoa está na ansiedade de estar presente, vivenciando cada momento intensamente, principalmente quando deveria estar lidando com coisas desagradáveis. Devido à contínua inconstância, as pessoas que se envolvem com o inquieto sentem dificuldades em acompanhar tudo isso. E até mesmo não conseguem ver um ambiente seguro e sustentável para estabelecer relações profundas. Uma frase do inquieto é: está bom, mas já cansei. O que podemos fazer? A próxima coisa tem que ser ainda melhor. O inquieto ele não consegue fazer o que não lhe agrada. Controlador. É comum que o controlador crie um ambiente desequilibrado para si e os outros que estão à sua volta. Esse perfil possui uma atitude agressiva, direta e conecta-se com os outros através de conflitos, competições e atos físicos, ao invés de demonstrar o que está sentindo de forma mais delicada. Devido à sua postura rígida e determinada, costuma conseguir resultados temporários de si e dos outros, mas com o custo de deixar as outras pessoas se sentindo controladas, ressentidas e incapazes. Além disso, gera muita ansiedade em todos em volta, pois a vida não é controlável. Ele ou ela estará sempre tendo o desafio de tentar controlar algo incontrolável. O controlador pode aparecer das mais diversas formas, desde aquela pessoa perfeccionista e que possui horário para tudo, até o perfil de uma pessoa que se torna raivosa e até agressiva, por pegar um engarrafamento imprevisto. Pois, como o próprio Chaminé ressalta, todos esses sabotadores se apresentam em graus diferentes de pessoa para pessoa. Uma frase do controlador: se eu assumir o controle, isso vai ficar bom e todos, principalmente eu, ficarão satisfeitos. Sou controladora, ela não consegue fazer nada, absolutamente nada, que não seja algo que ela determinou, que ela acha bom, né? Ela gosta de controlar todas as situações, desde ela, do que é dela, da vida dela, até a vida
das pessoas à volta dela. O esquivo. Ah, não faz mal, mas faz mal sim. Se você costuma negar responsabilidades, evitar conflitos ou não comunicar o que pensa, pode ser esse o seu sabotador. Ao fingir que está tudo bem, evitamos tensão, mas a situação pode virar uma bola de neve e piorar muito. O Skill costuma acreditar que se ele se fingir de morto, o problema vai desaparecer, mas não é bem assim. Não é só um problema, continuará lá. Como não olhar para ele impede que o esquivo amadureça com os obstáculos e transforme os desafios em dádivas. Além disso, esse movimento faz com que os relacionamentos se tornem superficiais, pois o outro nunca sabe quão verdadeiro você está. Realmente está sendo ou está escondendo informações negativas. Geralmente a pessoa que ela é assim, ela fala: "Ah, mas eu não quis causar um conflito desnecessário". Ou o que ela pensa, que ela está sentindo, ela fala: "Eu vou preocupar a pessoa, então eu vou acabar não falando". E acabamos. Então a gente falou de dez sabotadores e eu queria muito que vocês colocassem, né, para quem está aqui, para quem vai assistir depois gravada, colocasse os quais sabotadores você acredita que acontece ali com você, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para realmente tratar o que está te impedindo de chegar onde você gostaria de chegar, principalmente no seu negócio Mary Kay. Como controlar os sabotadores? Passo 1, descubra quais são, né? Os quais afetam você. Seja qual for o problema, reconhecer é o primeiro passo para que você consiga se livrar dele. Isso não seria diferente com a autossabotagem. É importante que você conheça profundamente cada um dos seus sabotadores predominantes. Quanto mais você entende sobre eles, mais fácil é identificá-lo agir antes que a autossabotagem aconteça. Converse com seus amigos e familiares e peça ajuda para identificar situações que você agiu de acordo com seus sabotadores. A tomada de consciência é uma etapa essencial, pois permite que você identifique e trabalhe seus pontos de melhoria. Passo número 2. Estude. Estude e documente de que forma eles atrapalham sua rotina. Identifique qual é o impacto de cada sabotador e como você lida com isso. Talvez seja mais fácil de visualizar listando situações em que esses comportamentos falam mais altos. Então, analise seu comportamento e o que se passa na sua mente quando o seu sabotador predominante aparece. É importante se perguntar qual área da sua vida você está se sabotando. Sua carreira, seu relacionamento, sua saúde. Você luta contra ele ou apenas aceita? Você busca entender os motivos pelos quais tomou determinadas decisões ou prefere não pensar nisso? Anote todos os seus aprendizados e procure enxergar os padrões que mais atrapalham os seus objetivos. Pratique técnicas de autoconsciência. Autoconsciência envolve a capacidade de olhar para si mesmo e ganhar conhecimento do seu mundo interior. Dessa forma, a percepção de diferentes aspectos dentro do seu próprio eu te auxilia a enxergar e monitorar melhor as suas ações, suas emoções e comportamentos. Ser autoconsciente faz com que a gente valorize as conquistas e compreenda que somos os únicos responsáveis por nossas escolhas e consequências delas. Nós somos as únicas responsáveis pelo nosso sucesso. Coloquem isso na cabeça. As práticas de autoconsciência são fundamentais para ajudar nesse processo. Vou te mostrar algumas das quais nos ajudam a desenvolver essa habilidade. Eu acho que eu vou conseguir passar apenas uma, mas eu mando as outras para vocês. Práticas para diminuir a autossabotagem. Método dos porquês, que é o que eu mais utilizo. Uma maneira de atingir a autoconsciência através do método dos porquês, cujo objetivo é chegar na raiz do problema, nesse caso da autossabotagem. Ou seja, quando você encontrar a resposta para uma pergunta, pergunte novamente o porquê.
até que você consiga concluir o motivo que te levou a sabotar. Uma solução definitiva para a autossabotagem. Sabemos que a autossabotagem está presente na vida de todos e que controlar os nossos sabotadores é um processo que requer tempo. Mas, ao longo dessa aula, já conseguimos dar um excelente primeiro passo, que é o reconhecê-los. A partir daqui, você conseguirá dar os passos que realmente irão te ajudar a entender, acolher e trabalhar esses sabotadores. Não se esqueça dos sinais que podem surgir quando nós estamos nos sabotando. São nessas situações que deixamos de lado o nosso bem-estar. Vamos usar o caso do sabotador prestativo. Uma pessoa prestativa costuma passar mais tempo tentando agradar os outros do que a si mesma. Com o tempo, isso irá gerar um sentimento de sobrecarga e frustração, até mesmo se convencer de que não fez o suficiente. Agora, imagine uma situação onde você já entende que o seu sabotador é prestativo e você se vê frente a uma situação onde alguém tem que ceder. Antes, você provavelmente cederia, mesmo que aquilo trouxesse complicações para a sua rotina. Contudo, quando você está trabalhando a autoconsciência, é mais fácil observar essas situações e criar estratégias para que você não saia perdendo. Com o tempo, será natural impor seus limites, se expressar com mais firmeza e até mesmo dizer não sem sentir culpa ou julgamento. Eu tirei todas essas informações desse site de cursos e treinamentos Protagonize, acredito que seja assim que pronuncia, e eu vou finalizar com uma frase da senhora Mary Kay Ash. Pela aerodinâmica, a abelha não deveria conseguir voar, mas como ela não sabe disso, ela voa do mesmo jeito. Vou finalizar aqui e abrir para nós conversarmos um pouquinho.